Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana que começou com um longuíssimo fim de semana prolongado para os líderes europeus, onde tentavam então encontrar uma solução para a resposta à crise da pandemia. Uma resposta económica de larga escala, embora com grande discussão entre os chamados países frugais e o resto da União Europeia, nomeadamente os países do Sul, entre os quais Portugal, mais conhecidos por serem mais gastadores e terem uma capacidade de endividamento limitada por estarem já muito endividados. A verdade é que, apesar das expectativas, de termos ficado abaixo das expectativas, estamos perante uma resposta sem precedentes e com uma enorme evolução para a história da União Europeia. Poucos dias depois chegou o tal plano Costa e Silva, o plano de um homem só que será seguido pelo Governo para a estratégia de recuperação nacional. E a semana acabou com o debate do Estado da Nação, uma nação envolvida no meio dessa pandemia do Covid-19, e foi um debate estranho, até porque se passou um dia depois da morte súbita dos debates quinzenais que nunca mais nos vão acompanhar nas próximas legislaturas. Bom, e para discutir tudo isto, temos connosco o Pedro Silva Pereira, que é eurodeputado pelo PS, o Paulo Rangel, eurodeputado pelo PSD, o Pedro Sousa Carvalho, que é diretor executivo do ECO, e a Susana Peralta, que está connosco em casa, ainda por Skype, e que é professora de Economia na Universidade Nova de Lisboa. Eu começava por si, Pedro Silva Pereira. Nós hoje tivemos uma surpresa. António Costa tirou um coelho da cartola e depois de andar a fazer acordos com o PSD, com Rui Rio, entre outras coisas, para aprovar o orçamento suplementar para acabar com os debates quinzenais no Parlamento, hoje vem-nos dizer que não é com o PSD que se pode construir o futuro e que é preciso sim um acordo firme e duradouro com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Isto é para levar a sério? Em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Eu começo por sublinhar que a capacidade de diálogo, que é verdade que o Governo tem demonstrado em sede parlamentar em várias direções, nunca se confundiu com um privilégio ao diálogo com o PSD. Isso nunca fez parte da agenda política do Governo, foi aliás rejeitado por várias vezes, mas penso que hoje o Primeiro-Ministro lançou um desafio que me parece muito oportuno para um entendimento estável à esquerda com o horizonte da legislatura. E porquê é que me parece que este desafio é oportuno? Porque é verdade que as alterações, as circunstâncias se alteraram radicalmente. Nós temos um contexto agora de uma crise, temos também aqui uma oportunidade com os fundos comunitários que estão disponíveis e, portanto, justifica-se uma reavaliação. Mas o horizonte dessa oportunidade não vai para além de uma legislatura? No fundo, o Primeiro-Ministro pediu a Costa e Silva um plano para uma década. Portanto, isto pressupõe 2 legislaturas, pelo menos, e provavelmente 2 governos diferentes. Portanto, não seria normal que o PS quisesse falar e entender-se com o PSD, que é o segundo partido que pode almejar chegar ao poder? Não me parece normal, porque o governo do Partido Socialista fez um caminho com os seus parceiros à esquerda. Esse caminho provou bem, de tal modo que nós podemos ler nos resultados eleitorais uma vontade de que essa fórmula governativa se possa prolongar, embora naturalmente com um Partido Socialista reforçado. Foi isso que resultou das eleições, mas agora, enfim, toda a gente sabe que a replicação da mesma fórmula governativa foi inviabilizada pelo Partido Comunista, que não quis alinhar numa solução com o mesmo formato e as posições conjuntas. No entanto, agora de facto justifica-se uma reavaliação. E eu acho que é muito importante que o Primeiro-Ministro tenha sugerido isso, não apenas como uma ideia teórica, mas com uma agenda para aquilo que poderia ser uma governação à esquerda suportada em posições conjuntas, com elementos como, enfim, o combate às desigualdades, o reforço da capacidade produtiva, o aproveitamento dos recursos, a questão das precariedades laborais e na habitação, enfim, um conjunto de temas que de facto podem consubstanciar uma agenda à esquerda. Penso que isso seria positivo para Portugal e para a esquerda. Paulo Rangel, depois do que aconteceu em Bruxelas, de repente hoje ficamos com esta ideia de que tem que haver outras condições políticas para que isso possa ser executado. Estamos a falar de uma capacidade, enfim, de uma quantidade de dinheiro muito grande.
estamos a falar também de um plano de recuperação económica sem precedentes, mas que depois, para poder ser executado de uma forma minimamente consensual, exigiria outras condições de governabilidade? Bom, vamos cá ver. Eu, em primeiro lugar, devo dizer que eu acho que há aqui muita leveza nisto tudo. Assim? Mesmo até esta ideia de reeditar a geringonça é mais tática, mais táticas a António Costa e, portanto, é uma grande, eu diria que é uma grande ligeireza na forma como estou a olhar para isto. Porque, do meu ponto de vista, mais do que as condições, que obviamente tem que haver condições políticas para vir a executar um plano, um programa para 4, 8, 10 anos, sem dúvida que tem de haver isso, e isso não significa necessariamente que haja entendimentos governativos, embora também possa significar, não exclui isso. O que me parece é que nós estamos perante uma urgência. Portugal não tem nenhuma capacidade de planeamento. Não é? O último governo em que houve planeamento foi o governo Guterres. Portanto, houve a década de Cavaco Silva em que teve uma escola de planeamento excepcional, melhor aliás que a de Guterres. Depois Cravinho e Elisa Ferreira, de alguma maneira, foram os últimos dois. Depois disso nunca mais houve. E o que nós temos aqui é justamente uma questão de planeamento. E nós temos que apresentar já um plano em outubro. Costa e Silva, de certa forma... O plano Costa e Silva, quer dizer, como alguém disse, é uma coisa muito bem escrita. Ora, isto não são os jogos florais do Liceu, em que se apresenta uma poesia ou uma redação muito bem feita, não é? E realmente o plano Costa e Silva, o que é que eu vejo no plano Costa e Silva? Não vejo nenhuma... Eu acho que nós precisamos, urgentemente, de um plano com alguma tração técnica. Quer dizer, não, as ideias que lá estão são ideias... Tirando uma ideia que eu acho que é nova, e que é altamente problemática para os ambientalistas, que é a utilização dos recursos minerais, e que no fundo vem de um engenheiro de Minas. Enfim, falar no lítio e nas terras raras e tal é uma coisa que sinceramente é relativamente nova, ninguém estava a ver. Falava-se nos recursos do mar. Ele sempre falou disso. Eu não estou a dizer que ele não falou, com certeza. Sim, mas não é um tema central quer dizer, em nestes Portugal. planos que de vez em quando surgem, ainda não tinha surgido isso. Tinha surgido relativamente ao mar. Aliás, ele lá também faz essa referência. Mas, tirando isso, não vejo nada de novo e, essencialmente, não vejo nada quantificado. E, portanto, nós tivemos tempo para fazer isso, porque enquanto estava a gerir a pandemia, na sua fase mais aguda, já se podia ter estado a trabalhar nesses planos e aí sim, isso justificava também um diálogo interpartidário e, eu diria, também social, económico, etc. Sim, mas isso até a calendarização e os custos, tudo isso está anunciado pelo Governo para outubro, portanto... Bom, quer dizer, mas sinceramente eu acho que... Nem podia ser antes, não é? O que eu acho... Era preciso saber com que dinheiro é que se contava. Com certeza, o acordo dos fundos comunitários só foi alcançado esta semana, dizer, portanto há muita não era coisa, possível programar... Não, isto é um disparate, claro que podia ser antes. Depois, os fundos que há... Não se sabia era com que dinheiro. Não, está bem, isso é o que vem a seguir. Mas não vem a seguir. Há coisas que... É preciso saber quanto dinheiro é que há para poder programar. Eu sei que não gosta que critiquem um governo que, na verdade, só tem posições táticas, como se viu hoje. E não está... Paulo Rangel, não é irrelevante saber qual é o pacote financeiro com que um governo pode contar. Mas está bem, mas uma coisa não tira a outra. Por exemplo, os grandes investimentos públicos que Costa e Silva sugere exigem muito dinheiro. Tenha paciência. Nós podemos ter planos até feitos há 10 anos para o qual não temos dinheiro. E quando vem o dinheiro, pomos os planos em ação, vamos revê-los. O que eu estou a dizer, há muitas ideias que nós já podíamos estar a trabalhar e devíamos estar a trabalhar tecnicamente, porque, repara, as pessoas não se apercebem disto, mas um dos truques, se quiser assim, que os frugais usaram é encurtar o tempo em que se podem usar os 15 mil milhões de euros. Não é? Bom, e, portanto, isso justamente para quê? Confiando que não há capacidade de execução por parte dos Estados que são candidatos. E, portanto, quando chegarem ao fim do prazo, eles não esgotaram aquele dinheiro. E é nisto que eles estão a apostar. Eles estão a apostar com toda a razão. Porque a história mostra-lhes isso. Bom, veja bem, quer dizer, há uma coisa que nós podíamos já estar a utilizar. Repare, este governo tem uma ministra da Coesão e um ministro do Planeamento, que pura e simplesmente não existem. Aliás, é uma duplicação, já de si, não é o governo dos 20 ministros, já sabemos. Mais uma vez, não sei bem para quê, e tático, mas que nunca se lhes ouviu nada de planeamento. Quer dizer, não há qualquer comparação com aquilo que nós tínhamos, justamente, dei aqui 2 exemplos de 2 governos que tinham uma capacidade prospectiva bastante grande, concordo ou não com o que eles defendiam. E aqui nós não vemos nada disso. Mas o que eu queria dizer é, nós não fomos capazes de preparar, nós vamos ter uma agenda muito apertada, mesmo para podermos aproveitar este dinheiro. E eu gostava era de ver isso. E isso, obviamente, depois implicaria, como é óbvio também, ao mesmo tempo, um diálogo com os partidos e, obviamente, que tem que haver um diálogo
quanto aos grandes investimentos ou às grandes fatias, com o PSD e com o PS. Mas se for mais alargado a outros, tanto melhor. Queria alargar agora aqui o debate à Susana Peralta. Boa noite, Susana. Susana está em direto, em videochamada. O Paulo Rangel levantou aqui a questão da nossa tradicional falta ou incapacidade de planeamento. Quando vê um pacote como este aprovado em Bruxelas e depois, do ponto de vista financeiro, e depois este plano de Costa e Silva, acha que há em Portugal capacidade para executar planos desta dimensão, porque não há normalmente um grande compromisso político, nem há depois aquela questão das quantificações, enfim, de uma relação de custos-benefícios, etc. Eu estou muito preocupada com o mesmo, exatamente, totalmente alinhada com o que disse o Paulo Rangel, porque é evidente que Portugal tem enormes dificuldades em executar fundos europeus, não só os fundos que vêm para a esfera pública, como os fundos que vêm para as empresas, e aliás saíram números esta semana que as empresas portuguesas ainda estão a metade do que era o pacote 2014-2020, e portanto é evidente que isso vai ser um enorme desafio e é por demais evidente que nós andamos a perder tempo até agora. Nós temos até outubro para apresentar o famoso Plano de Recuperação e Resiliência, penso que é assim que se chama em Bruxelas, que é o plano que nos vai permitir beneficiar dos tais montantes a fundo perdido que estão previstos no que saiu das negociações do Conselho Europeu do fim de semana, e quer dizer, até agora andamos simplesmente a perder tempo. Portanto, o plano do engenheiro Costa e Silva, até eu concordo completamente, não está quantificado, e mais do que isso, isto tem que ser um momento político por excelência de fazer escolhas. É preciso escolher. Nós não podemos, nós o que temos é um documento em que no fundo todos nós nos revemos, porque em algum momento do documento tem lá uma proposta que não é bem uma proposta, que no fundo é uma ideia, e é verdade que o documento está bem escrito, e atenção, que eu nem queria que isto fosse entendido como uma crítica ao engenheiro Costa e Silva, porque eu não sei quem é que conseguiria sozinho, sem equipa, sem pessoas que estejam habituadas às bases de dados das famílias e das empresas portuguesas e às bases de dados já agora do financiamento europeu. Nós temos informação para isso tudo, e temos aliás pessoas nas nossas universidades que vão produzindo algum conhecimento sobre isso, e era óbvio que era importante, que o governo devia ter feito, era uma equipa inclusive que lá tivesse e que até fosse, vamos até dizer, coordenada pelo Costa e Silva, porque não? Porque isto não é uma crítica à pessoa, porque eu julgo que ninguém, nem o melhor cérebro do mundo, consegue em 2 meses sozinho produzir aquilo que pode ser um documento de recuperação económica num país, numa situação tão complicada como a nossa. Ora, nós temos, por exemplo, ideias de mercados-alvo. Ora, mercados-alvo, eu tive até, aliás, tive o gosto de ser convidada e estive na terça-feira no Centro Cultural de Belém, na apresentação. Foi muito interessante, mas de facto, mercados-alvo são todos, é o Atlântico Norte, é o Norte da África, são as Ásias, é a lusofonia e depois o Atlântico Sul, que aliás se interseta com a lusofonia. Como é que nós, com um país de 10 milhões de pessoas, com enormes problemas de qualificação, não só da mão de obra, como das próprias chefias, nós sabemos que as nossas empresas têm um nó górdio, que é o nó górdio da qualificação de quem toma decisões importantes estratégicas nas empresas. Sabemos que temos empresas pequenas, descapitalizadas, enfim, quer dizer, como é que vamos ter mercados-alvo em 5 continentes? Isto é tudo... de facto parece um exercício que poderia ter sido um bom início de conversa, mas não pode ser agora que estamos a entrar no mês de agosto e que em outubro vamos ter que ter o tal plano de facto quantificado e com definição de prioridades para levar até Bruxelas. Não sei como é que vamos ter tempo de o produzir e, portanto, eu estou completamente alinhada que o Governo andou a perder o tempo dele, e eu devo dizer que essa questão de saber se vinham mais 3 milhões ou menos 10 milhões, enfim, não, é secundária, porque como disse o Paulo Rangel e bem, primeiro escrevem-se um documento com prioridades, é isso mesmo, é com prioridades, e depois vamos dizer, olha, chegamos aqui na prioridade número 5 ou número 27, não sei, esgotou-se o montante que havia disponível e, portanto, paramos aqui. Susana, é verdade que o plano Costa e Silva aponta para uma série de objetivos que são antiquíssimos. Sempre que há uma crise e depois há uma tentativa de recuperação, ouvimos falar do TGV, do aeroporto e de investimentos em energia. Mas, de qualquer forma, há outras propostas. O que é que destacaria como novo e como mais promissor naquele plano? Eu tenho muita dificuldade em destacar partes do plano promissoras. Eu devo dizer que, de facto, a parte mais
vamos dizer, mais fascinante, mais interessante da apresentação do plano é de facto aquela onde fala dos recursos geológicos naturais, porque são aqueles em que enfim, as competências do engenheiro Costa e Silva ressaltam, porque de resto tem até partes preocupantes, que quando, por exemplo, afirma que a cultura cria valor para muitas partes da economia e que é importantíssima também para a educação, etc. Quer dizer, tudo isso são, vamos dizer, eu penso que a cultura tem o seu valor, atenção, eu sou muito defensora da cultura, mas nada disso está provado, não houve até agora um único estudo económico que nos fosse capaz de dizer que de facto a cultura tem toda essa abrangência de efeitos positivos e portanto eu tenho muita dificuldade, eu realmente, para mim, este exercício foi de uma enorme desilusão. E sobretudo, mais uma vez, há aqui uma urgência. Se nós estivéssemos a discutir isto em março, eu estaria mais descansado, ou em abril, mas entanto estamos no final de julho, portanto eu não vou querer destacar daqui nada, porque me parece que isto é fundamentalmente errado na metodologia. Foi seguida. Ok. Susana, deixa-me passar então aqui ao Pedro. Pedro, no ECO vocês foram bastante críticos exatamente deste plano de Costa e Silva. Agora, um dos temas que tem dado muita polémica nos últimos dias tem que ver com a aposta que ele defende no hidrogênio verde. Nós vimos já o PSD a considerar que isto é um risco do Estado se envolver mais uma vez na história das rendas excessivas e, portanto, comprometer o país durante anos com investimentos que não se sabe o que é que vão dar, até porque há todo um certo experimentalismo em torno das condições para que se aposte nesse projeto. Como é que vês essa polémica? Deixa-me só, antes de mais, boa noite, deixa-me só talvez acrescentar um número que eu acho que é importante para aquilo que dizia a Susana em relação à questão da execução dos fundos comunitários. Acho que, para sermos justos, é verdade que Portugal, o nível de execução é de 50%, mas este nível de execução, apesar de tudo, é dos mais altos, se não o mais alto na Europa. Se não o mais alto, diz mesmo bem, é que é mesmo o mais alto. Eu acho também importante acrescentar que, apesar do nível de execução ser de 50%, e estamos no final do PT 2020, existe uma coisa na Europa chamada, que aqui os eurodeputados saberão melhor do que eu, chamada regra da guilhotina, a que permite na prática que esse dinheiro possa ser, esse dinheiro de 50% está executado, mas 95% já está atribuído. Existe uma regra, a chamada regra da guilhotina, que permite que esse dinheiro possa ser executado até 2023. É a tal regra do N+3. Portanto, eu acho que a situação não é assim tão dramática quando se fala em 50%, portanto é relativamente normal. Em relação à questão do plano Costa, da questão do plano de António Costa e Silva, eu acho que é uma desilusão, também depende um pouco da expectativa, de quem tinha expectativa, ou seja, ninguém sabia muito bem o que é que havia de vir. Eu acho que, obviamente, o plano tem esse mérito de servir um pouco de inspiração teórica daquilo que vai ser um documento prático que tem que ser apresentado em outubro. Aquilo que vai ser apresentado em outubro, atenção, nós temos que apresentar duas coisas diferentes. E não é preciso apresentar tudo em outubro. O que vai ser apresentado em outubro é apenas o chamado plano de reforma e de resiliência, que basicamente na prática diz respeito aos tais 15 mil milhões de euros, que não são 15 mil milhões de euros, no início são só 9 mil milhões de euros. Numa fase posterior é que numa fase posterior é que Portugal vai ter que apresentar um plano mais estruturado. Aliás, na parte do Fundo de Resiliência, a maior parte das verbas já vem mais ou menos com destino pré-determinado. O que vamos ter que fazer depois, que é, digamos, eu acho que aí é que é o passo seguinte a este plano de António Costa e Silva, é fazer isto. Não sei se as pessoas conseguem ver, mas isto é um exercício. Para aquela câmara. Mas isto é um exercício que é só ver os quadradinhos, porque não se consegue ler. Não. Isto é um exercício que nós fazemos de 7 em 7 anos. Este é o último, é o PT 2020. Na prática, o que é isto? Isto é o país a escolher as suas prioridades. Sim, as áreas. E as áreas onde vai ser aplicado o dinheiro. E depois nós podemos ver, por exemplo, no último CREN, que foi 2007 a 2013, não era tão bonito o quadro, mas conseguimos perceber, por exemplo, que metade da verba era para um programa chamado Valorização do Território, porque na altura apostava-se muito nas autoestradas, nas infraestruturas, etc. Agora, com Pedro Passos Coelho, portanto, que foi o último que tivemos, nota-se que a fatia maior foi para a competitividade, internacionalização e para os recursos humanos. E nós agora, digamos assim, neste terceiro quadro comunitário, não é terceiro, porque já tivemos vários, mas neste último quadro comunitário, vamos ter que transformar o exercício feito por
Costa e Pedro, Silva... o problema é que tu tens agora nisto. uma situação absolutamente nova e anómala, não é? Quer dizer, o que se está à espera é de uma crise económica de uma dimensão brutal, como disse o Presidente da República. Aliás, o próprio Costa Silva diz que até setembro, se o Governo não acudir rapidamente às empresas, tens muitas que pura e simplesmente fecham. Portanto, quer dizer, não sei se podemos fazer esse quadro com essa... Não podemos, nós não nos podemos esquecer que a economia parou de funcionar, não porque a economia de repente deixou de, ou seja, as empresas deixaram de ser válidas, a economia continua, o tecido produtivo continua a ser válido. Nós tivemos uma interrupção momentânea, conjuntural, primeiro foi na oferta e na procura, agora só temos um problema de procura, que há de ser retomado, mas a capacidade da economia, ou seja, a forma, o modelo da economia continua a ser igual. Para terminar, a questão do plano de... Estás muito otimista. A Susana Peralta está a abanar a cabeça, não consegue acompanhar o teu otimismo. Susana, diga porque é que estava a abanar a cabeça. Não, em primeiro lugar porque há uma parte da procura que é externa e que tem a ver com a exportação de serviços. A nossa economia é muito dependente do turismo e essa não voltou nem vai voltar tão cedo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós temos que ter em atenção que isto é como doentes que estão nos cuidados intensivos. Quando uma economia está em suporte básico de vida, como a nossa esteve durante alguns meses e ainda está, não é que depois no momento em que nós desligamos as máquinas ela está pronta a andar, quer dizer, isso deixa cicatrizes na perda da organização das empresas, porque vai haver perda de emprego, vai haver empresas que vão encerrar e, portanto, essa atividade económica não vai retomar de um dia para o outro quando as coisas voltarem ao normal, porque elas vão demorar a voltar ao normal e porque as nossas empresas não têm capacidade para ter balão de oxigênio para atravessar estes períodos. Portanto, isso é uma visão excessivamente otimista, a meu ver. Pedro Silva Pereira, concorda que há, sobretudo, taticismo e falta de opções políticas claras ou confia que há uma estratégia bem definida para a década? Bom, ainda bem que utiliza a expressão agenda para a década, porque justamente mas isso fazia parte... chavão, porque esse chavão é antigo. Não é o chavão. Esse chavão era o título de um programa de planeamento estratégico para a década. Mas vamos lá ver. Nós estamos de acordo, com certeza, que a negociação positiva que o Primeiro-Ministro conseguiu dos fundos para Portugal para os próximos anos constitui um desafio à boa execução desses fundos. São 45,1 mil milhões de euros, o que a somar àquilo que ainda está por executar do PT 2020, isso significa quase 58 mil milhões de euros até 2029. Muito dinheiro. O Dr. Rui Rio chamou-lhe um gigantesco montante de fundos, hoje no debate do Estado da Nação. Portanto, está tudo dito sobre a qualidade da negociação que o Primeiro-Ministro conseguiu. Agora, não me parece que devamos passar daí para uma atitude um bocadinho esquizofrénica. Agora parece que há dinheiro a mais. Realmente, a capacidade de execução de Portugal dos fundos europeus, como o Pedro estava a dizer, e bem, não é tanto como se diz. Nós, de facto, somos o país que tem a mais alta taxa de execução dos fundos comunitários dentre aqueles que têm um envelope financeiro maior. Portanto, os países que têm mais de 7 mil milhões de euros de quadro financeiro, nós somos aquele que tem a mais alta taxa de execução. E, portanto, a ideia de que não há execução não me parece correta. Portanto, não está preocupado com o risco de haver grande desperdício e má canalização dessa bazuca que é irrepetível. Eu estou perfeitamente consciente de que há aqui um desafio, mas não parto para aí para a conclusão de que há dinheiro a mais e que a negociação foi boa demais para Portugal. Depois também me parece que há alguma mistificação no que diz respeito à construção do nosso instrumento estratégico para a execução destes fundos. Primeiro, a ideia de que o professor António Costa e Silva elaborou este documento sozinho, sem a ajuda de ninguém, como se não tivesse falado. Houve outros países que tinham grupos de trabalho, alguns até com dezenas de economistas. O professor Costa e Silva também falou com vários departamentos e membros do governo e, aliás, o plano que ele apresentou articula-se muito com vários documentos de planeamento estratégico que o Governo tem e que, aliás, o Primeiro-Ministro hoje recordou. Portanto, essa ideia de que nós não temos nenhuma capacidade de planeamento estratégico também me parece que não corresponde à realidade. Depois, parece-me ainda
que nós precisamos perceber que esta é a metodologia europeia de construção dos planos. Nenhum país apresentou em Bruxelas o seu plano, porque, pura e simplesmente, obviamente que isso é um movimento subsequente à aprovação dos fundos. Primeiro precisamos saber quanto dinheiro é que temos disponível para depois construir um documento com cabeça, tronco e membros. Portanto, há aqui uma proposta. Ela terá que ser integrada num documento que esse será aprovado pelo Governo e que terá uma discussão pública, portanto ficarão descansados porque essa discussão pública acontecerá e com os partidos da oposição e finalmente terá que ser quantificada, porque é sempre assim, nos quadros financeiros plurianuais que se apresentam em Bruxelas, todos os países chegam a uma altura em que apresentam as suas prioridades estratégicas e depois a quantificação respectiva, e isso é discutido com a Comissão Europeia. Aconteceu sempre assim no passado, vai acontecer assim também desta vez. Paulo Rangel, há pouco, quando o Pedro Silva Pereira usou a expressão a qualidade da negociação do governo português, fez um gesto que eu não sei bem descrever. Não fez um gesto. Não foi nada de... Felizmente ou infelizmente não Foi tem propriamente a ver com a negociação do governo português. Quer dizer, bom, se fosse por aí, então a Grécia era realmente o campeão dos campeões, o que, aliás, quem conhecer bem, como é o meu caso, o primeiro-ministro Mitsotakis, também não ficaria surpreendido que ele tivesse feito uma negociação de excelência, porque ele conseguiu 19 mil milhões de euros num pacote e 38 mil milhões no outro. Portanto, quer dizer, se fôssemos por aí... Não, porque eu acho que... vamos cá, tem ali há aqui uma grelha de critérios que não dependiam propriamente do sucesso e dos argumentos que eram dados. E esses critérios não foram discutidos, nem negociados? Claro que foram. Ouça, mas eu não estou... Pedro Silva Pereira, o problema é o seguinte, é que há pessoas que olham para isto de uma forma razoável e há outras que olham para isto de uma forma propagandística. É claro que o Paulo Rangel faz parte dos razoáveis. Exatamente, porque eu não estou a dizer que o Primeiro-Ministro António Costa não fez o seu trabalho, ou algum trabalho, só não estou a dizer que ele é o campeão dos campeões que o meu amigo quer vender. É só isso que eu estou a dizer. Ainda não tinha dito, é bom porque eu não tenho esta visão, percebe? Eu não tenho esta visão nacionalista bacoca que aqui existe em Portugal e que este governo, infelizmente, com a pandemia em particular, está a desenvolver imenso com a questão dos corredores turísticos e outras coisas assim. Agora já recuou um bocado. Não, mas o Ministro Santos Silva ainda hoje veio com um discurso que, sinceramente, não é completamente... Isso é mais forte do que ele. É um discurso, enfim, completamente fora de propósito e atrás do qual às vezes vamos com as coisas dos repugnantes e com as coisas não sei o quê, mas depois já está com a ruta. Pronto, Paulo Rangel, olha, mas já agora... Mas eu vou deixar esse lado de remoques, não é isso que interessa aqui. O que interessa aqui é o seguinte, quanto à negociação, portanto, e quanto aos fundos, aquilo que eu disse aqui, eu não disse que Portugal estava muito mal na execução. Eu disse, os frugais sabem que os Estados executam pouco. Foi isto que eu disse. E por isso estão a apostar nisso. E, portanto, nós temos que ser suficientemente inteligentes para ultrapassar isso. Portanto, eu não estava a fazer nenhuma crítica. Percebe? Este é que é o problema do manicaísmo, que já vem do tempo do Sócrates e que o PS agora está a vestir, como ainda hoje se viu com a questão dos velhos da Restelo, está a vestir a 100% outra vez. Porque quando se bate na ferida, que é investimentos ruinosos, com rendas excessivas, que são a experiência que nós temos de 2005 a 2011. O Primeiro-Ministro fica nervoso. Mas a aposta no hidrogénio é uma aposta que é partilhada pela própria Comissão Europeia. Não, mas claro, mas uma coisa é a Alemanha investir 9 mil milhões de euros e outra coisa é Portugal investir 7 mil milhões de euros. Porque eu não posso dizer que 15 mil milhões de euros são uma coisa fantástica que vem aí, e são, certo? E depois pegarem metade desse dinheiro e apostá-lo no hidrogénio. Portanto, acha que é uma aposta arriscadíssima, claro, é isso? Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Mas não é daí que vem. Não, claro que não é daí que vem. Não é como a TAP, é 10%, mas quer dizer, as pessoas dizem todas... Vamos cá ver, é que as pessoas para impressionarem o público... Isso é uma confusão, isso é investimento privado. Claro, não é do mesmo pacote. De fundos europeus é muito mais pequena do que isso que está a dizer. Eu posso explicar, é só para as pesas terem noção, mas é das grandezas que nós estamos aqui a falar. Não comecem agora aqui, eu não estou aqui com um discurso politiqueiro. Estou aqui a dizer as coisas, a olhar para o interesse nacional, que é aquilo que eu acho que numa situação de emergência como aquela que nós estamos a viver, nós temos todos de estar. E, portanto, não estou aqui a fazer um remoque... Mas não diga os números certos, não diga que são 16 mil milhões de euros dos fundos comunitários, como se mas eu não disse, fatia dos fundos comunitários fosse para isso, não é verdade. Pedro Silva Pereira, o que eu disse é para as pessoas perceberem... O montante dos fundos é 15 mil e o montante do hidrogênio são 7. Os quais só 10% é que são públicos. Mas então vamos cá ver. O montante, mas agora vou fazer o exercício que não queria que eu faça. O montante para salvar a economia portuguesa é 15 mil milhões de euros. E o montante para o hidrogênio é 7 mil milhões de euros. Se acha isto normal, proporcionado, e uma coisa que as pessoas acham normal. Mas não é verdade. Não é, desculpe. Não é. É uma vergonha. Pronto. Não, desculpe, isto tem que ser dito, que os portugueses têm que ouvir isto. Mas não é verdade. E por isso é que as pessoas ficam incomodadas e vêm com os velhos do Restelo
porque elas sentem que se pôs o dedo na ferida. Sabem muito bem que se está a mexer naquilo que é o problema. Está ali um problema de tipo socrático. Chama atenção para isto. Aliás, não foi por acaso que o Rui Rio invocou Sócrates, que nunca invoca. Até fiquei impressionado, invocou na sua pergunta. Isso não tem sentido nenhum. Paulo Rangel, eu só queria dizer uma coisa em relação ao hidrogênio, que também perguntaste-me há pouco e eu não disse, e eu acho que é importante dizer, e tirando a política do debate, portanto, tirando a política do hidrogênio, eu acho que há aqui uma razão da própria estrutura económica portuguesa a que se calhar justifica que Portugal invista mais no hidrogênio, por exemplo, estava a falar da Alemanha, do que os outros países. Porquê? Porque o hidrogênio é uma energia que se produz a partir de outra energia. Pois Ou esse seja, é que é o problema. Qual é que é o problema e a vantagem? Qual é que é o problema do hidrogênio? Nós, para produzirmos um bocadinho de hidrogênio, nós precisamos de uma quantidade assim de energia. Pois é. Ou seja, aparentemente não tem lógica. Porque é que vamos gastar isto para produzir isto de energia? Qual é que é a vantagem competitiva portuguesa? É precisamente esta, que é, nós conseguimos produzir este bocadinho com uma energia que nós normalmente não utilizamos, que são as energias renováveis. Porquê? Porque as energias renováveis estão sempre a funcionar. Nós não temos uma grande capacidade instalada de energias renováveis. As empresas, por exemplo, durante a noite, está uma ventoinha a funcionar, mas a luz está apagada, mas continua a produzir energia. Portanto, há desperdício que pode ser aproveitado. E esse desperdício não vai para a rede porque a rede tem uma capacidade limitada. E a energia, infelizmente, como diz Costa e Silva, infelizmente ainda não pode ser armazenada. E é uma forma inteligente de Portugal... E o hidrogênio já pode ser. Ou seja, rentabilizar essa aposta nas energias renováveis no passado, numa energia nova que é o hidrogênio. E que, além disso, tem essa capacidade de poder ser mais não era armazenada, uma panaceia universal para a economia, desconfio logo. Deixa-me perguntar isto. Susana, quando esta discussão da energia faz-nos lembrar, de facto, discussões passadas, ainda agora há processos judiciais sobre isto. A pergunta que eu lhe digo é se em Portugal é possível fazer uma discussão destas sem estar já inquinada por um passado muito recente, marcado pelos grandes investimentos públicos e condições especialíssimas de mercado que foram criadas para a transição energética para as energias renováveis, em que, aliás, houve muito uma acusação de que em Portugal há um grande capitalismo que circula à volta de tudo o que é as rendas, o chamado rentismo. Sim, eu julgo que seria possível se nós tivéssemos um processo de decisão orçamental e de gasto dos dinheiros públicos que fosse transparente, escrutinável e que gerasse responsabilização política. E eu devo dizer, aliás, retomando, eu fiz parte, como é sabido, do grupo de trabalho para a revisão da lei do enquadramento orçamental, e uma das nossas maiores preocupações que vem no relatório expresso é precisamente esta questão da transparência e, sobretudo, da transparência quando se trata deste tipo de gastos públicos que envolvem compromissos plurianuais, porque o que está aqui em causa é, eu não percebo nada de fontes de energia, sou completamente incompetente, não faço ideia se o hidrogênio é bom ou mau, mas é evidente que fico preocupada com o montante, tendo em conta o nosso historial passado de gastos de dinheiros públicos no setor da energia, que é algo que nós arrastamos até hoje, inclusivamente em processos judiciais, portanto com alegados comportamentos ilícitos, ilegais, criminais, e portanto temos de ter muito cuidado, e é evidente que o governo nos descansava muito mais, mas é como com a TAP, se nos explicasse porquê, se nos desse as contas, se nos desse um plano a 10 anos, se nos explicasse quanto é que isto vai custar, se nos explicasse qual é que é a probabilidade, quais é que são os cenários de risco, porque todos estes investimentos têm cenários de risco, e portanto para depois nós fazer, porque no fundo eu julgo que qualquer gasto público é legítimo, desde que seja legitimado, pelo processo democrático. Ora, quando ele não é transparente, nunca é democrático. E já agora, eu volto ao tema do plano do Costa e Silva, porque eu penso que ele se inscreve nesta tradição portuguesa de nós pensar, vamos agora aqui pensar num plano de recuperação, sem qualquer legitimidade democrática. Por exemplo, porque é que o debate hoje do Estado da Nação não foi usado para discutir aquele documento enfim, eu sei que isso foi até por iniciativa de alguns partidos, mas isso mostra que o processo foi inquinado e não foi um processo democrático desde o início. E eu queria só dizer que em Espanha, porque de facto é evidente que o engenheiro Costa e Silva falou com pessoas e falou com ministros, isso é evidente, enfim, esperamos e faz sentido, e ele, aliás, isso foi declarado publicamente. Agora, em Espanha, o presidente do governo, Sánchez, nomeou um grupo de 100 pessoas, incluindo economistas, sociólogos, demógrafos, etc., dividido em
10 grupos de trabalho que estavam a trabalhar, e cito, no âmbito do bem-estar, crescimento e produtividade, desigualdade, desemprego estrutural e precariedade, sistema educativo, longevidade e futuro do sistema de pensões, etc, etc. E, portanto, houve de facto um processo estruturado. Esse grupo está a trabalhar desde junho, com um horizonte a 3 meses para vir, e eu aposto, vamos ver, quando esse documento surgir nós vamos poder compará-lo com o do engenheiro Costa e Silva, mas é evidente que vai vir muito mais quantificado, com muito mais prioridades. Eu devo dizer, por exemplo, que o documento do engenheiro Costa e Silva, a palavra imposto aparece uma vez a falar do imposto de selo para facilitar já não sei o quê. Portanto, são coisas verdadeiramente críticas, quando nós sabemos, por exemplo, que a agenda dos impostos é uma agenda importantíssima neste momento no debate europeu e que é fundamental para nós conseguirmos reembolsar esta dívida que vamos contrair em comum com a União Europeia, mas que ainda assim uma parte do esforço de reembolso vai recair sobre Portugal. Portanto, tudo isso são questões fundamentais que não estão no documento para virem de facto aquelas ideias, como a Ângela Silva disse bem, são ideias que recorrentemente nos aparecem. A nossa tradição atlântica, vamos lá valorizar a lusofonia, mas quer dizer, tudo isso são ideias muito bonitas, mas eu não vi nada de concreto. Susana, mas também há falhas no próprio acordo alcançado em Bruxelas. Por exemplo, o nosso ex-comissário Carlos Moedas, que tinha a pasta exatamente da investigação e da ciência, veio ontem manifestar-se muito frustrado com o acordo conseguido em Bruxelas, porque há um corte de acho que de 20 milhões, exatamente, 20 mil milhões na investigação e na ciência. Numa altura em que é preciso muita investigação até no domínio da saúde por causa desta pandemia, como é que se compreende este desinvestimento numa área destas? O problema foi que era preciso cortar em algum lado, e o acordo, enfim, isto tem que ver um bocadinho até com a própria lógica intergovernamental do funcionamento do Conselho Europeu, que é algo que causa entraves importantes, e portanto houve aqui negociações que era preciso cortar, e de facto houve um corte, não é? O gasto total é inferior ao que era desejado, e sobretudo é inferior àquilo que era desejado pelo Parlamento Europeu, que tinha uma agenda muito mais ambiciosa do ponto de vista da ciência e da investigação. E, portanto, por alguma razão, no conjunto destes países, esse foi entendido como gasto menos importante, e eu arriscar-me a dizer que é porque numa situação destas, de tal emergência económica, vamos lá ver, o investimento em ciência e inovação, que é absolutamente fundamental, é sempre um investimento que traz benefícios mais a médio e longo prazo, e neste momento os países estão naturalmente fechados numa espécie de curto-prazismo agudo, que é compreensível tendo em conta realmente a situação dramática em que as economias se encontram, mas que nos pode custar no longo prazo, e eu estou totalmente alinhada. Aliás, eu fazia parte de um grupo de subscritores de uma iniciativa de cientistas e empresários para tentar reforçar o orçamento da ciência. Portanto, acompanho a perplexidade. Susana, deixe-nos então ir aqui ao Pedro Silva Pereira. Este curto-prazismo de que fala a Susana e esta obsessão pela questão económica, será que levará a descurar outras reformas que são eternamente adiadas e que sem as quais provavelmente não se vai conseguir garantir a tal execução eficaz do dinheiro que aí vem? Estou a falar, por exemplo, de uma reforma da administração pública, de criação de novas estruturas no Estado. Temos estruturas, o próprio Costa Silva diz que falha isso, faltam estruturas na administração pública capazes de agarrar esta empreitada. Sim, nós temos, entre os desafios que temos para a Boiço, que são destes fundos, está realmente a capacidade de resposta da administração pública, e isso está bem identificado. Creio que no acordo que foi alcançado em Bruxelas, é verdade, como dizia a Susana, que há, infelizmente, danos provocados pela influência dos frugais naquela negociação final e que afetaram alguns programas de natureza europeia, alguns deles estratégicos para o desenvolvimento das prioridades políticas europeias, o que é evidentemente lamentável. Mas também acho que seria um erro induzir em erro as pessoas sobre o significado do acordo europeu que foi alcançado. Porque, de facto, a resposta europeia à crise que se tornou possível com este acordo é de uma natureza radicalmente oposta daquela desastrada resposta à crise financeira anterior, onde antes tivemos austeridade e resgate. Mas viu-se nesta questão dos países agora chamados frugais, e nomeadamente a questão da Holanda, que foi quem liderou esse processo, que apesar de tudo há marcas do passado que ficam, nomeadamente esses países dizem abertamente que duvidam muito da capacidade
de reformas e de utilização destes fundos com efeitos produtivos, sim, sem dúvida, nos países, nomeadamente como Portugal. Sem dúvida. E conseguiram que o Conselho Europeu seja chamado exatamente a filtrar alguns dos projetos nacionais. Há sem dúvida lógicas de egoísmo e de desconfiança, e algumas das lógicas de desconfiança vieram já da crise financeira anterior. Mas eu acho importante as pessoas terem noção de que, onde antes nós tivemos a austeridade e resgates, nós temos agora aqui um investimento europeu importante, de estímulo à economia, financiado por títulos de dívida obtidos pela própria Comissão Europeia, e depois subvenções como uma forma de fazer chegar esse dinheiro aos Estados. Mas também isso tem muito a ver com o facto desta crise ter tocado a todos de uma forma brutal. É verdade, há razões para isso, mas também há as razões de uma certa compreensão do erro que foi, em várias dimensões, a resposta europeia à crise anterior. E eu acho que nós devemos ver esta capacidade de encontrar uma resposta financeira significativa para esta crise como um sinal positivo para o projeto europeu. Com certeza o acordo podia ser melhor e sabíamos que um acordo a 27, onde há direito de veto, não poderia ser perfeito. E é verdade que depois de uma boa proposta da Comissão, os frugais introduziram uma série de danos na solução final que são lamentáveis, mas ainda assim nós estamos perante uma resposta europeia à crise muito diferente da crise anterior e positiva para o Paulo Rangel, nós começámos por ver, já não sei há quanto tempo, há várias semanas, o governo português a chamar, nomeadamente, questões repugnantes aquelas declarações de um ministro holandês, não era o primeiro-ministro, era o outro, acho que era o ministro dos Estrangeiros, das finanças holandês, e agora, enfim, um discurso bastante mais suave, apesar da dureza mas, enfim, da posição. Eu sobre isso tenho opiniões muito definitivtiva sobre a forma como nós fazemos mal a nossa política europeia e, designadamente, o Primeiro-Ministro Costa, mas eu, sinceramente, não acho que isso seja o mais importante. Aqui há uma coisa que eu gostava de dizer. O grande problema neste plano não é, neste programa, atenção, que não foram os frugais culpados de todos os erros. Porque o grande problema, que era aquele que estávamos aqui a tratar e que de alguma maneira a Susana Peralta estava a chamar a atenção, é que pela primeira vez, nós temos dívida europeia nesta escala. Enfim, já tinha havido até no resgate português, já tinha havido alguma, mas nesta escala, e portanto isto é realmente um passo a isto, totalmente de acordo com o Pedro Silva Pereira, quer dizer, as críticas que estamos a fazer são em cima de uma coisa que é francamente boa, portanto não é isso que eu não queria retirar esse sinal, mas há aqui uma coisa muito importante que é preciso perceber, é que se traduz tudo em envelopes nacionais, portanto as políticas europeias é que foram as grandes predadoras, e aí muitos Estados não frugais querem isso. Porque o que interessa a Portugal, ou o que interessa à Eslovénia, ou o que interessa à Grécia, é reforçar o seu orçamento e a sua capacidade de fazer escolhas. E, portanto, o que nós temos hoje é uma dívida europeia para 27 orçamentos nacionais e não para as políticas europeias. Isso que dizia o Carlos Moedas sobre a política de investigação e de ciência, que, repare, é verdade que é uma política que normalmente reforça os Estados mais ricos, que são os que têm a maior capacidade de buscar esses fundos, porque esses fundos não são dados em função do PIB. Mas os nossos cientistas só vão entrar nas grandes redes, ou os cientistas da Bélgica, que é um país já com outro desenvolvimento, se houver programas como este, porque não vão entrar, vão ficar totalmente excluídos. Outro aspecto que é a questão da saúde, que esse é que é o aspecto mais grave. Porque foi muito descurado neste acordo. acordo. 70 mil milhões de euros para ter, pelo menos para a saúde pública, eu diria para as doenças infecciosas, que foram esquecidas, embora tivesse havido a SIDA, enfim, e o ébola, mas, enfim, tinham características muito particulares, foram totalmente esquecidas, reentraram outra vez, como nos tempos do Koch e do Pasteur, não é? E essas sugerem uma política comum, porque não há fronteiras nas pandemias, nem nas epidemias, nas infecções, e nós passamos de uma previsão inicial de 70 mil milhões de euros para uma previsão de 1.700 milhões de euros. Sim, mas isso é muito o que disse a Susana, isto é um plano muito obcecado nas questões económicas. Não é só isso, é obcecado com envelopes nacionais. E aí a culpa não é só dos frugais, porque quem quer envelopes nacionais são todos, certo? Portanto, os frugais não são culpados de tudo. E já agora só uma coisa para fazer a justiça à crise anterior. É que desta vez, nesses frugais, estão 3 governos socialistas. E eu sempre disse, isto não é uma questão PPE nem é uma questão socialista. E na altura, e aqui, muitas vezes se diabolizou o PPE, quando se vê agora que a chanceler Merkel é a grande defensora disto e ela é do PPE, que eu saiba. Pedro, o Paulo Rangel estava a falar de dívida, ou essa foi uma boa notícia do acordo, a mutualização da dívida, que era um bicho mau e que finalmente foi aceito, pelo menos para fazer frente a esta crise. Agora, vamos à nossa dívida. A nossa dívida não vai parar de crescer. Isso até que ponto é que pode condicionar, ou mesmo funcionar como um travão a partir de certa altura, ao investimento brutal que tem que ser feito por parte do Estado?
Sim, eu acho que a dívida é tal, ou seja, para este ano eu acho que o Governo está a prever chegar ao final do ano com um rácio de 134%, se não me engano, do PIB, mas que depois rapidamente será corrigido em baixa. Eu acho que se nós tivermos capacidade nos últimos anos, com o crescimento económico, de baixar a dívida, eu acho que mais importante que baixar a dívida foi criar um consenso político à volta da necessidade de baixar a dívida. Portanto, se fomos capazes de fazer com uma velocidade tão rápida e conseguimos baixar de 130% para 117%, portanto, acho que só a Bélgica conseguiu fazer uma descida com essa velocidade, acho que podemos voltar a fazer no passado. Depois, em relação à questão... No futuro, peço desculpa. Depois, em relação à questão dos frugais, eu obviamente não vou aqui a defender a Holanda, senão ainda vou ser apedrejado, mas eu acho que é muito importante dizer uma coisa, que é, esta discussão entre países ricos e países pobres, entre países do Norte e países do Sul, não é propriamente uma originalidade europeia. E eu vou recordar um episódio muito rápido, que é, nós quando chegámos agora precisamente ao acordo em relação à mutualização da dívida, muitos economistas, colegas da Susana, lembraram o chamado momento Hamilton, de Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário de Estado do Orçamento norte-americano. E o que é que ele fez? Ele, logo a seguir à guerra da independência norte-americana, ele, digamos assim, fez a mutualização da dívida dos vários Estados norte-americanos. E na altura, quando ele fez isso, quais eram os dois Estados que não queriam a mutualização da dívida? Eram Maryland e a Virgínia. Porquê? Porque não tinham dívida. Portanto, exatamente normal. Nós também, se estivéssemos no lugar da Holanda, com as contas públicas equilibradas, sem dívida, é normal que tivéssemos aqui alguma resistência em emprestar dinheiro, e se emprestássemos dinheiro, é normal que queiramos ter algum tipo de controlo sobre a forma como é utilizado esse dinheiro. Eu queria aproveitar isto que o Pedro estava a dizer, Susana, para perguntar, nós todos vivemos os últimos anos, enfim, muito marcados pelas limitações que a dívida pública impõe a toda a nossa vida e à política orçamental. Agora, de repente, a dívida vai crescer muito, sabemos que é essa a resposta possível a esta pandemia. Apesar da especificidade dos mecanismos encontrados, esta nova dimensão, esta subida brusca da dívida pública nacional preocupa como economista? Quer dizer, não muito, porque de facto, se nós a partir de 2021 voltarmos a crescer e começarmos de novo uma trajetória descendente dessa dívida, sendo que evidentemente teremos chegado a um nível estratosférico, o que aconteceu ao longo dos últimos anos foi que o Instituto de Gestão da Dívida Pública foi conseguindo colocar a dívida a prazos mais longos, ou seja, aproveitando de facto da evolução positiva da percepção dos investidores relativamente à dívida portuguesa e portanto uma evolução positiva das taxas de juros, foi conseguindo colocar a dívida a maturidades mais longas, e isso quer dizer que há um risco menor, porque qual é que é o grande risco do aumento da dívida pública? É que os investidores comecem a perceber um grande risco da nossa dívida e por isso queiram cobrar taxas de juros mais altas. Se nós tivermos dívida a vencer, isso pode querer dizer que não só a nova dívida que nós vamos emitir a taxas de juros mais altas, como a dívida que nós temos, se ela vencer e nós tivermos que nos endividar para pagar, vamos endividar-nos a taxas de juros mais altas, e portanto isso pode ter um impacto no estoque de dívida que nós já temos. Como a dívida neste momento está colocada a maturidades mais longas do que estava, enfim, em 2000, no período da Troika, vamos dizer, e também como o Banco Central Europeu, nesta crise, e bem, começou muito rapidamente a comprar dívida pública, coisa que com o Mário Draghi, na anterior crise, só chegou em 2012, portanto a probabilidade das nossas taxas de juros começarem a aumentar exponencialmente é muito baixa, e portanto desse ponto de vista não é uma preocupação. Agora, é evidente que é sempre uma preocupação, porque a dívida é sempre despesa, é sempre receita que está a ser, estamos a ir buscá-la ao futuro, não é? Portanto, estamos a deixar de facto um fardo às gerações vindouras, não é? Embora se nós usarmos este dinheiro para conseguir que o país cresça mais rapidamente, isso é um fardo menor para as gerações vindouras, mas isso não faz da dívida um mau investimento. Mas retomamos a questão de vamos lá ver se gastamos o dinheiro bem gasto, porque isso é verdadeiramente um desafio muito importante neste momento. Sim, estamos quase a chegar ao fim do programa. Paulo Rangel, faço esta pergunta da dívida, porque foi uma coisa que marcou muito, enfim, o país e marcou muito a Europa e as divisões na Europa nos últimos anos. Desta vez é diferente, para usar uma citação clássica? Eu não sei se é diferente. Eu acho que para já é diferente, mas acho que depende muito de como evoluirmos, não é? Portanto,
Primeiro, eu acho que é muito cedo para se tirar. Eu não sei se a crise acabou, se ela não se vai aprofundar. Claro. Não é? Portanto, as consequências vão ser muito mais graves. Setembro, outubro vão ser meses totalmente diferentes destes. E, portanto, mas não é só isso. Se houver uma segunda vaga ou se isto se prolongar com uma grande incapacidade, os efeitos económicos vão ser maiores. E para os Estados que estão fragilizados serão bastante difíceis. E diga-me uma coisa, politicamente acha que a legislatura tem condições para ser cumprida? O PSD está disposto a ajudar o Governo? Isso tem de perguntar ao líder do PSD, não me pode perguntar a mim. Então agora, para colaborar com o interesse nacional sempre. Agora, o interesse nacional pode ser acabar com a legislatura. Deixe-me só perguntar uma coisa ao Pedro Silva Pereira. Um minuto para ir aos jornais. O Primeiro-Ministro disse que o PSD não tem lepra. E o Chega tem? Bom, eu não gosto da expressão, mas se isso significa que não há nenhuma razão nem condições para nenhuma espécie de diálogo com o Chega, é exatamente isso que significa. Nenhuma. Vamos então às primeiras páginas do Expresso, que está amanhã nas bancas, já está aliás disponível agora a edição digital, os assinantes já o têm há algum tempo. Vamos a capa da revista do Expresso com uma magnífica fotografia de Bernard-Henri Lévy, o filósofo francês, esteve esta semana aliás na redação do Expresso, foi entrevistado pelo Pedro Mexia, ele acaba de lançar um livro contra o discurso do medo, não é o medo da pandemia, mas contra o discurso do medo, um livro que está já à venda em Portugal, em edição portuguesa, dizendo que confinamento é uma palavra fascista. Manchete da economia, do segundo caderno do Expresso, exatamente o tema, um dos temas que aqui estivemos a falar, os temas da crise económica. Já há 29 concelhos onde o desemprego subiu mais de 50% desde o início da pandemia. Cadaval e Ponte Lima são os casos mais graves, com a duplicação de desempregados. Solução para os imigrantes lesados do BES a caminho. E depois, um pouco mais abaixo, uma fotografia bem interessante. No meio vê-se aquele que é o cientista Pedro Simas, que tem sido muito visto aqui nas televisões durante esta pandemia, com uma máscara portuguesa que incrivelmente inativa o vírus da Covid-19. Já vimos hoje também uma reportagem no Jornal da Noite da SIC sobre isso. É feita no Val do Ave, tirou-se 500 pessoas de layoff e é um projeto que liga a ciência e a indústria portugueses, dos quais a SONAI é um dos parceiros. A capa do Expresso, a notícia que o Conselho de Obras Públicas arrasa o plano de investimentos do Governo. O órgão criado por António Costa critica investimentos por definir, falta de estudos de viabilidade e mecanismos de controlo. A União Europeia obriga a duplicar a eficácia, os peritos alertam, poucas obras estão prontas a arrancar. Temos também uma entrevista com António Costa Silva, que diz que somos um país de muitos eus e poucos nós, e temos eus muito insuflados. Rui Rio também faz declarações ao Expresso sobre Costa Silva, diz não nos oferece grande oposição, o plano de António Costa Silva. Depois há uma notícia ainda sobre Covid, a Grande Lisboa sai da calamidade, mas mantém restrições, e temos uma grande entrevista também com Greta Thunberg. Ela diz que os jovens têm de perceber que têm muito mais poder do que julgam. A ativista revela em entrevista que vai voltar à escola já em agosto. Opa, sim, senhor. Termina aqui então o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos para a semana. Boa noite.